Olá você, tudo bem? Hoje eu trouxe para você Sem Limites, de Jim Kwik. O modelo Sem Limites é constituído por 3 palavras que iniciam com a letra M: mentalidade, motivação e métodos. Se você considera que não está vivendo de acordo com a sua capacidade máxima, deve haver uma limitação que precisa ser identificada e desligada em pelo menos uma dessas 3 áreas. A mentalidade está relacionada às possibilidades e à pergunta: o que eu quero fazer? A ideia é perceber que os limites são colocados por você mesmo em seus pensamentos, quando se apega demais ao que outras pessoas dizem, ou quando se coloca em baixo a autoestima. Uma pessoa sem limite é uma pessoa com a mentalidade sem limites, pois não existe nada que ela diga para si mesma que seja impossível de fazer ou de aprender. Assim, é importante perceber que o nosso comportamento é moldado pela mentalidade, que é como a ponta de um iceberg, pois por baixo dele estão as crenças, valores e atitudes que temos sobre nós mesmos e sobre o mundo que enxergamos à nossa volta. A motivação, por outro lado, está associada aos propósitos ou à pergunta: o que eu deveria fazer? É a motivação que nos faz levantar da cama todos os dias com vontade de alcançá-la. Então, a limitação quanto à motivação é quando você não tem um propósito ou a energia para tomar uma ação. E os métodos dizem respeito aos processos que atingir um determinado objetivo. Trata-se da pergunta: como fazer? A limitação quanto aos métodos é quando você não sabe por onde começar ou quando está atuando em um processo inefetivo que não está trazendo os resultados esperados. As 7 mentiras da aprendizagem. Infelizmente, na nossa sociedade é muito comum crescer, amadurecer e se tornar um adulto com uma mentalidade limitada, que acredita que não é capaz de fazer isso ou aquilo. Também existem muitos sensos comuns que nos fazem acreditar nesses limites. Para o autor, existem pelo menos 7 mentiras comuns sobre o processo de aprendizagem. São elas: a mentira número 1 é pensar que a inteligência é fixa, no sentido de ter ou não ter. Contudo, a inteligência, na verdade, é maleável e pode ser desenvolvida. Desse modo, não interessa o quanto você é inteligente, e sim se você usa a inteligência a seu favor ou contra si mesmo. Uma dica do autor é para dizer não sou bom nisso e passar a dizer ainda não sou bom nisso. Nesse caso, uma simples palavra mudará todo o sentido, pois irá tirar uma suposta limitação e a transformará em ainda não sou bom porque não tentei, mas vou praticar pois sou capaz. A segunda mentira é achar que usamos apenas 10% do nosso cérebro. A verdade é que não existe parte sem uso da nossa mente. A questão é como usar o cérebro da melhor maneira e aproveitar toda a capacidade que temos. A mentira número 3 é pensar que erros são falhas. A verdade é que nossos erros não devem representar falhas. Ao contrário, os erros são sinais de que você está tentando aprender algo novo. Os erros existem para aprendermos com eles. Sendo assim, os erros não nos definem. Talvez possam nos definir. É a mentira como lidamos com eles. Além disso, não devemos passar a vida inteira nos comparando com os outros. Muito melhor que isso é nos compararmos com quem nós mesmos éramos ontem. Afinal, o sentido da vida é nos tornarmos cada vez melhor, em uma escala de progressão e não de regressão. A quarta mentira fica repetindo que conhecimento é poder, quando, na verdade, o conhecimento não é o poder em si. Ele tem apenas o potencial para ser poder. O conhecimento que não é aplicado é inútil, portanto, para ser poder, o conhecimento deve estar em conjunto com a ação. A mentira número 5 é acreditar que é muito difícil aprender coisas novas. Para o autor, a verdade é que às vezes aprender coisas novas é difícil, mas o esforço costuma valer a pena. O aprendizado é um processo e ele pode se tornar muito mais fácil quando você sabe como aprender. Além disso, o aprendizado não precisa ser uma coisa chata. Ele pode inclusive ser divertido e agradável quando você está motivado e com a mentalidade positiva. A sexta mentira é dar valor para as críticas das outras pessoas. Uma pessoa sem limite é alguém que aprende a ignorar as críticas não construtivas das outras pessoas. A verdade é que sempre haverá alguém para duvidar e criticar. Não importa as coisas boas que você faça, então não absorva essas negatividades e não aceite críticas de alguém
de que você não pediria um conselho. Por fim, a mentira número 7 é pensar que a genialidade vem do berço. Segundo o Quick, a verdade é que a genialidade é questão de prática e método. Isso significa que todos os seres humanos são capazes de alcançá-la. Método FAST. Um dos principais métodos que o autor oferece no livro é o FAST, mais rápido, em inglês. Segundo o autor, esse método pode ajudar a aprender qualquer coisa de maneira mais simples. FAST é utilizado como um acrônimo, formado pelas seguintes palavras: forge, esquecer. De acordo com Quick, durante o aprendizado, há pelo menos 3 coisas que você quer esquecer naquele momento: o que você já sabe, o que não é importante ou urgente, e as limitações que você supõe ter. Comece tendo esses conhecimentos temporariamente durante o ato da aprendizagem, pois é importante manter a mente aberta para conseguir aprender. Se você começar tendo pensamentos limitados, não conseguirá manter foco e obter progresso satisfatório. Agir. O cérebro aprende muito mais na condição ativa, principalmente por meio da criação. Mesmo quando você estiver na condição de aluno, procure tomar nota e fazer exercícios para ajudar a fixar o conteúdo. Essas estratégias são muito mais eficientes para aprender e guardar o conteúdo na memória do que apenas ouvir uma aula, por exemplo, sem fazer nenhuma ação. State, condição. Crianças com uma condição emocional baixa na escola tendem a associar o progresso de aprendizagem como algo chato ou ruim, e muitas vezes continuam pensando assim, mesmo depois de adultos. Por outro lado, quando você controla a sua condição, tanto física quanto mental, pode transformar a experiência do aprendizado em um processo curioso e divertido. Teach, ensinar. Você tem certeza que dominou um aprendizado quando se sente apto a ensinar para alguém. Se você disser para si mesmo que terá que aprender ou o que está aprendendo para outras pessoas, automaticamente prestará mais atenção, pensará nos detalhes e nas melhores perguntas a se fazer. Conforme autor, quando você ensina algo, aprende 2 vezes. Assim, sempre aprenda com o intuito de ensinar. Enter, entrar. A agenda ou o calendário ainda é a ferramenta de desempenho pessoal mais poderosa que existe. Quem tem hábito de planejar o dia ou a semana tem clareza de todos os seus compromissos. Porém, a maioria das pessoas não coloca o seu desenvolvimento pessoal na própria agenda. O que você gosta de fazer? O que é bom para você? A dica do autor é incluir momentos de investimentos pessoal. Pode ser apenas 10 minutos, mas tenha um momento só para você. Review, revisar. Revisar o que você já aprendeu não é perda de tempo, é investimento, porque essa é uma das melhores formas de evitar o esquecimento. Faça revisões periódicas para reter as informações que são novas para o seu cérebro. A memória e a leitura. A memória e a leitura são fundamentais para todos os aprendizados cerebrais. Certamente também é possível aprender ouvindo podcast, assistindo a vídeos ou filmes, mas é a atividade de leitura que turbina o cérebro. Ler melhora a memória, o foco, a concentração e a imaginação e a criatividade, e amplia a compreensão e o vocabulário. Portanto, você que está lendo agora está de parabéns, pois você está cultivando um hábito e expandindo as possibilidades de desenvolvimento do seu cérebro. Com uma simples leitura, você consegue alcançar 5 pilares da aprendizagem: foco, estudo, memória, leitura dinâmica e pensamento. Foco é o que faz a diferença na utilização da inteligência. Pessoas consideradas mais inteligentes são, em geral, mais focadas. O motivo é simplesmente porque, quando estamos focados, treinamos nosso cérebro para desenvolver essa mesma tarefa cada vez melhor. A concentração é como um músculo que deve ser treinado, e o seu maior inimigo é a distração. Para treinar a concentração, é essencial fazer apenas uma coisa de cada vez e se desviar das distrações. Mantendo a atenção, você também estimula a memória, que é muito importante para o aprendizado. Uma das dicas de Quick durante o livro é fracionar atividades que dominam muito a atenção em 25 minutos ou meia hora. Se facilitar a contagem. Algumas pesquisas apontam que tarefas demoradas fazem o nosso cérebro desviar a atenção quase automaticamente. Esses 25 minutos podem ser seguidos por uma pausa de 5 minutos e assim por diante, até sua finalização, sendo que também é possível intercalar esse tempo em outras atividades. A única ressalva é fazer uma coisa de cada vez. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, fazer várias tarefas ao mesmo tempo não torna as pessoas mais produtivas.
Para manter um estado de fluxo, foco constante, é importante fazer uma única tarefa de cada vez. Esse estado de fluxo aumenta a produtividade. Invista em bons hábitos para o cérebro. Podemos comparar o cérebro humano com um carro, no sentido de que o desempenho dele depende diretamente do combustível que ele está recebendo. Portanto, ingerindo alimentos de qualidade é essencial para manter o cérebro saudável. O autor aposta em uma dieta rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, em detrimento de alimentos processados e açucarados. O açúcar é muito prejudicial para o cérebro, porque causa inflamação e, quando se torna crônica, pode levar à demência, transtornos mentais e à depressão. Estudos também mostram que fazer exercícios aeróbicos regulares, aquele que fazem você suar e acelerar o coração, ajuda no foco e na memória durante o aprendizado. Também é importante encontrar maneiras de reduzir o estresse, porque cada vez que isso acontece, o seu corpo libera um hormônio chamado cortisol, que ajuda a aliviar as consequências físicas do estresse no corpo. Se isso ocorre ocasionalmente, tudo bem, porém, quando acontece com regularidade, o acúmulo de cortisol passa a prejudicar o desempenho do cérebro. Uma maneira de reduzir o estresse é praticar alguns minutos de meditação todos os dias. Tanto a meditação quanto os exercícios físicos também ajudam a melhorar a qualidade do sono. Outra questão fundamental para a saúde do corpo e da mente, afinal, para fazer tudo isso que mencionamos aqui, desde se concentrar até melhorar a memória, você precisa dormir bem. Um resumo final: tornar-se uma pessoa sem limites não é tornar-se perfeito, é ser um indivíduo sem limites para progredir. É desapegar das amarras mentais que você acreditou ao longo de sua vida e aprender a expandir a sua mentalidade, as suas motivações e seus métodos. Você pode ser sem limites em qualquer área que desejar, seja ela acadêmica, profissional ou em questão de saúde, relacionamentos e crescimento pessoal. Talvez a maior lição do autor seja nos dizer que existem conexões diretas entre o pensamento positivo ou negativo e a saúde física e mental. Ficar dizendo para si que você é incapaz de fazer algo é como construir um muro de limites internos, e essa crítica interna não é inofensiva. Ela realmente lhe limita, gerando emoções negativas de maneira crônica que acabam restringindo o alcance de tudo aquilo que somos capazes de fazer. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês pratiquem este audiobook. Em gratidão, eu peço a você que se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. E muito obrigado por ter chegado até o final deste vídeo.